Olá e bem-vindo neste canal YouTube Allied Trading. Se você é novo neste canal aqui, saiba que este canal é um canal de trading, de formação, de informação para o que se trata do trading. Então, se você é novo neste canal, eu te convido a clicar aqui no botão de se inscrever e a dar um like e partilhar este vídeo. Antes de começar, devemos ler isto aqui com atenção. Então, nós estamos aqui no assunto que fala sobre trading. Então, esta aqui é uma formação em trading totalmente grátis, aqui distribuída neste canal aqui do YouTube. Então, hoje, o tema de hoje vai se tratar sobre a definição do RSI e o RSI. Então, isto aqui é um indicador, e a gente está falando aqui sobre indicador. A gente viu antes disso aqui o indicador média móveis, que é muito utilizado aqui pelos operadores aqui no mercado financeiro. Então, um dos indicadores mais utilizados também é o RSI. Então a gente vai ver o que é o RSI e como é calculado, porque a gente viu que os indicadores técnicos são ferramentas que são calculadas, que calculam um período, ou calculam as entradas, as fechadas dos operadores durante um período determinado. Então vamos ver também o RSI, o que calcula aqui o RSI. Então a gente vai também utilizar o RSI, porque o objetivo principal do trader é de entrar e sair, entrar comprando ou vendendo e sair com ganho ou perca. Então, vamos ver aqui como utilizar o RSI para poder identificar a tendência, se ela é alta ou ela é baixa. Então, ela é uma tendência de consolidação. Estes são os objetivos principais da utilização do indicador. Então, a gente vai ver também as regras que a gente deve seguir para fazer um bom uso do RSI. Como sempre, no final, então a gente vai ver em prática tudo sobre como utilizar o RSI. Então, para começar o RSI, o que é o RSI? O RSI é o índice de força relativa. Então, o RSI é um indicador de tendência amplamente utilizado pela maioria parte dos traders. Reflete a força de um movimento e compara com outro movimento e nos dá o resultado aqui representando em 3 níveis. Então, o objetivo principal do RSI é de calcular a força de um movimento e de comparar essa força com outro movimento e nos dá o resultado que será representado aqui em 3 níveis, como a gente vai ver aqui no exemplo. Então, os 3 níveis do RSI são, primeiramente, o nível que vai de 0 a 10. Este nível de 0 a 10 chama-se nível da sobrevenda. Nós temos aqui também o nível de 45 a 55, que é nível de neutralidade. E a gente tem também o nível de 90 a 100, que é o nível de sobrecompra. Estes níveis são determinados em função de cada um. Por exemplo, uma pessoa pode determinar o nível de 0 a 20 para o nível de sobrevenda, ou então de 80 a 100 para o nível de sobrecompra. Isso aqui vai depender da estratégia de cada um. Então, aqui estão os 3 níveis do RSI. Então, como já vemos aqui neste nível, o RSI é um oscilador. Por que um oscilador? Porque um oscilador aqui, eles se representam embaixo do gráfico. E como a gente viu, a média móvel, ela se apresenta diretamente no gráfico. Por isso que chama-se de indicador. Alguns operadores definem isso desta maneira. Os indicadores são todos os indicadores que estão diretamente representados no gráfico e os osciladores são aqueles que são representados debaixo do gráfico. Como a gente vê aqui, o RSI está debaixo do gráfico. Então aqui nós vemos aqui o RSI, que é esta linha aqui. Então esta linha ela vai evoluir dependendo da evolução do mercado e da força que ela vai aqui calcular e comparar. Então, ela aqui vai ou evoluir no nível da sobrevenda, que é aqui, no nível de 0 a 10. Ela pode se encontrar às vezes aqui, às vezes ela vai se encontrar a este nível, ou às vezes ela vai se encontrar no nível de sobrecompra. Atualmente, como a gente pode ver, o RSI neste exemplo, ela pode estar aqui no nível de entre 0 e 10. Então, estamos aqui no nível de sobrevenda. Então, estes aqui são os níveis do RSI que determina a sobrevenda, a neutralidade e a sobrecompra. O RSI
Existem vários tipos de RSI dependendo do período configurado. Então, nós temos aqui o RSI de curto prazo, e o RSI de médio prazo e o RSI de longo prazo. Os períodos mais utilizados no RSI são para os curtos prazo, o período de 9 é que é mais utilizado. E o RSI de médio prazo é aquele que é utilizado num período de 14, num período de 14. O RSI de longo prazo é aquele que é utilizado num período de 21. Então, quando a gente fala aqui de período, a gente se refere aqui ao período que vai calcular o RSI. Quer dizer, o RSI vai calcular o movimento num período de 9 dias. 9 dias, ou 14 dias, ou 21 que é 21 dias. Isso em função também do gráfico, se o gráfico for representado em dia. Okay. Aqui o RSI é programado para calcular a média dos fechamentos ascendente e a média dos fechamentos descendente durante um período semelhante. Quer dizer que aqui o RSI ele vai calcular em função do período que a gente determinou, ele vai calcular aqui as médias dos fechamentos ascendentes. Quer dizer, quantas vezes o preço fechou numa tendência alta e quantas vezes o preço fechou numa tendência baixa, e o resultado aqui será mostrado em forma da curva, como a gente viu, da linha azul. Então aqui está a fórmula do cálculo do RSI. Como identificar uma tendência alta com RSI? Porque isto é que é o objetivo de um trader. O trader, se ele vem aqui abrir o computador dele e entrar no mercado, é para ganhar dinheiro. E ganhar dinheiro ele tem que comprar. Então, quando é que ele vai comprar? Então, o RSI vai te mostrar quando é que você deve comprar e quando é que você deve vender. Sabendo sempre que a gente vai sempre precisar aqui de um segundo sinal de confirmação e a gente não vai só se referir aqui no RSI. Então, para determinar a tendência alta usando o RSI, para que a gente possa comprar, então o que a gente deve fazer? Os 3 níveis do RSI nos dão precisão sobre a tendência do mercado. A gente vai utilizar os 3 níveis para poder identificar aqui a tendência atual do mercado. Por exemplo, para um mercado de alta, a curva do RSI deve ser posicionada entre a zona de 60 e 80 e ter uma curva que se mova em convergência com a curva dos preços. Então, como a gente pode ver aqui neste exemplo, nós estamos aqui com o RSI e temos aqui o preço. O que a gente disse? O RSI tem que se posicionar entre a zona de 60 e 80. A zona de 60 e 80 corresponde a esta zona aqui. A esta zona que estão aqui, 60 e 80. Por que 60 e 80? Porque se for debaixo de 60 já não é, já estamos aqui no período de neutralidade, como a gente viu já no começo do vídeo. Então, e por que 80? Porque se a gente passar em cima de 80 já estaremos no nível de sobrecompra. Está? Então, aqui devemos respeitar aqui este nível que é entre a zona de sobrecompra e entre a zona também de neutralidade. Segundo, o que a gente deve ter? A gente deve ter uma curva que se move em convergência. O que é convergência aqui? Quer dizer que nós temos aqui o preço que evolui em alta. Como é que nós sabemos que o preço aqui está em uma tendência alta? Nós primeiro vimos que temos aqui as baixas cada vez mais alto e as altas cada vez também mais altos. Então aqui também podemos traçar um suporte que vai nos mostrar que o preço foi aqui suportando e apoiando aqui o suporte foi apoiando o preço para subir em cima. Então aqui nós temos aqui já a tendência confirmada. Desta mesma maneira a gente pode vir aqui e também determinar a tendência do RSI e ver que o RSI também já está subindo em cima, já está numa tendência alta, com os baixos cada vez mais alto e com os altos também cada vez mais alto. Então isso aqui converge. Por quê? Porque o RSI vai na mesma direção que o preço.
Então, estas são as duas coisas importantes para saber, para poder determinar aqui, graças ao RSI, que o preços aqui estamos aqui em uma tendência alta. Vimos que o RSI está convergindo aqui, vai na mesma direção que o preço e ele se encontra atualmente em um nível entre 60 e 80. Então, aqui o RSI também nos dá a possibilidade de identificar uma tendência baixa. Como é que é então? Aqui para o mercado de baixa, a curva do RSI deve ser posicionada entre a zona de 20 e 40 e ter uma curva que se move em convergência com os preços. Então, como a gente vê aqui neste exemplo, nós temos aqui o RSI que se encontra atualmente numa zona entre 40 e 20. Por que 40? Porque se nós aqui subir um pouco o nível de 40, já estaremos na zona de neutralidade. E por que 20? Porque se a gente descer um pouco aqui mais embaixo do 20, já estaremos na zona de sobrevenda. Então aqui devemos estar nesta zona. Então, aqui o preço, nós vemos que estamos aqui num mercado de baixa. Por que estamos aqui no mercado de baixa? Primeiramente, porque nós temos altas cada vez mais baixas e nós também temos baixas cada vez mais baixas. Então, isso já nos dá uma confirmação sobre a tendência atual do mercado. A gente também pode aqui traçar uma linha de resistência que vai nos permitir aqui de ver que nós temos um impacto, segundo impacto, terceiro impacto nessa linha que resiste o preço para não subir e que faz sempre o preço descer em baixo, tá bem? Quais são as informações suplementares que vão nos dar aqui a possibilidade de identificar o mercado? Aqui a segunda informação ou a terceira informação é que o RSI também está na tendência baixa. Ok, então o RSI está na tendência baixa, da mesma maneira que o preço também está na tendência baixa, então eles dois vão na mesma direção. Aqui falamos da convergência. Como é que sabemos que o RSI está numa tendência baixa? Porque vemos que o RSI faz de alta cada vez mais baixa e também de baixa cada vez mais baixas. Quer dizer, os pontos altos aqui estão cada vez mais baixos e os pontos baixos também estão cada vez mais baixos. Então, graças a esse indicador, a gente aqui pode identificar a tendência atual do mercado. Então, o RSI também nos dá a possibilidade de determinar a tendência de consolidação. E como a gente viu, a consolidação é um momento onde o preço não vai nem em cima, nem desce, nem embaixo, mas faz sempre de altas e de baixas que vão geralmente ao mesmo nível. Então, para um mercado sem tendência, a curva do RSI deve estar posicionada entre a zona de neutralidade, que é 45 e 55. E ter uma curva que evolua em convergência com a curva dos preços. Como a gente vê neste exemplo, a gente tem aqui um momento de convergência. Por que a gente diz que este aqui é um momento de convergência? Porque a gente tem os níveis baixos e os níveis altos que evoluem sempre no mesmo nível. Então, esta baixa e este aqui estão quase no mesmo nível, até que a gente pode traçar aqui uma zona aqui de suporte para identificar este nível aqui. E as altas também estão no mesmo nível. Nós temos aqui este ponto alto, este ponto alto, este ponto alto, que convergem e que consolidam o mesmo nível. Então, isto nos mostra que nós estamos numa tendência de mercado de consolidação. O que é que nos diz o RSI? Primeiramente, o RSI está aqui numa zona de 45 e 55, que quer dizer que é a zona de neutralidade. Então, esta zona de neutralidade também aqui do RSI nos mostra alguma outra coisa. O que nos mostra? Nós vemos aqui que o RSI evoluindo nesta zona de neutralidade, ele faz de alta e de baixa, que são geralmente ao mesmo nível. Então, nós não temos alta cada vez mais alta ou alta cada vez mais baixa, mas nós temos que aqui vemos que eles evoluem no mesmo nível, fazendo uma consolidação. Então, isto nos mostra que estamos aqui no mercado de consolidação. Estas são as três ferramentas de como utilizar o RSI para poder aqui determinar a tendência do mercado para poder comprar ou vender. Então, antes
de ir na parte da prática, a gente vai ter que ver aqui as regras, porque não utilizamos o RSI sem regras, não. Tudo que no trading devemos respeitar as regras e as condições antes de entrar em posicionamento. A gente não vai vir só ver o que o mercado está fazendo e diretamente entrar. Não, isso aqui é perder dinheiro. A gente deve analisar bem o mercado, sabendo que o mercado sempre faz o que ele quer. Então a gente deve se preparar para fazer face a todos os momentos inesperáveis do mercado. Então, essas regras devem ser aplicadas. Primeiramente, o RSI de alta não deve subir acima do nível de 80. Por quê? Porque se ele subir a nível de 80, já não será mais alta, mas será em um momento de sobrecompra. Então, o RSI de baixa não deve subir acima ao nível do 20, do lado negativo. Por quê? Porque se ele subir acima do nível 20, descendo em baixo, do lado negativo quer dizer descendo em baixo, ele vai estar numa zona de sobrevenda. Para identificar uma tendência, o mercado deve estar alinhado com a curva do RSI. Aqui falamos de quê? Aqui falamos da convergência. Quer dizer que o RSI vai na mesma direção que o mercado. Assim, a gente pode identificar a tendência que está lá estável. Então, para concluir esta aula de hoje, a gente vai ver tudo isso em prática e vocês vão ver como ajuntar o RSI no gráfico e a gente vai também ver como configurar o indicador do RSI, isso tudo em prática agora já. Então, aqui nós estamos no TradingView. Como sempre, é uma plataforma bem desenvolvida para nos facilitar o trading. TradingView, aqui nós temos os ativos que estão aqui. Então, estes ativos que estão aqui, a gente vai escolher dólar americano e dólar canadiano. E a gente vai aqui efetuar uma análise com o RSI para poder determinar a tendência do mercado. Então, a gente está aqui no gráfico de pare de dólar e dólar canadiano, dólar americano e dólar canadiano. Aqui a gente vai poder fazer, o que a gente deve fazer aqui? A gente vai dever utilizar o RSI para poder determinar a tendência atual do mercado. Então, para ajuntar aqui, para adicionar o indicador, aqui a gente vai se dirigir neste botão que está aqui. Então, a gente vai escrever RSI, que está aqui. Índice de força relativa, que quer dizer índice de força relativa. Rapidamente a gente vai encontrar o RSI que está evoluindo aqui. Então a gente já pode ver aqui com mais facilidade as três zonas do RSI, que é a zona de 20, a zona de 50 e a zona de 80. Como a gente pode ver agora, atualmente o RSI se encontra nesta zona aqui. Para ver com facilidade quanto corresponde, a gente pode ver automaticamente que já está aqui neste lado. A gente pode ver neste lado aqui 47,65. Quer dizer que o preço do RSI, que o valor do RSI atualmente, ele se encontra no nível 47. Então, baseando-se no que a gente estudou hoje, o nível de 47 tem um significado. Então isso quer dizer que a gente está aqui numa fase de consolidação, de neutralidade. Aqui a gente pode tentar aqui determinar o mercado fazendo isto. Por exemplo, nós temos aqui um ponto alto, um ponto alto, um ponto alto, um ponto alto. Os pontos altos estão cada vez mais altos. Então a gente pode ver aqui também no RSI que os pontos altos também estavam cada vez mais altos durante esta fase de alta. Então isso aqui nos mostra que nós temos a convergência de 1, temos a convergência de 2. Nós vimos bem que o RSI é sempre durante esta como que eu posso dizer, esta fase de alta, o RSI também estava muito alto. Então ele estava num preço que vai de superior a 55 e inferior a 80. Então isto aqui nos diz que o RSI e o preço convergem e também o RSI nos confirma aqui que o preço está alto. Esta tendência alta está confirmada e podemos
tomar conta desta tendência alta, até que o preço vai subir neste nível de sobrecompra. Lá a gente já não está mais numa confirmação da tendência alta atual. Aqui tem uma outra mensagem que são dada e a gente vai ver isto aqui com mais detalhe nos próximos vídeos. Então, da mesma forma que a gente pode determinar a tendência alta, se a gente vir numa tendência baixa neste mesmo ativo, a gente vai ver a mesma coisa. Na tendência baixa, as informações são mesma. Então, o RSI vai também nos dar aqui a informação sobre a tendência baixa. Então, aqui a gente tem uma tendência baixa com as baixas e as altas, que são os pontos altos, e os pontos baixos que estão cada vez mais baixos. Então, aqui os pontos altos estão cada vez mais baixos e os pontos baixos estão cada vez mais baixos. E o mercado aqui está dirigindo-se em um nível mais abaixo. E o RSI, o que é que nos diz o RSI? Eu tenho que precisar aqui uma coisa. Nós dizemos que o RSI evolui quando ele for numa tendência baixa entre 40 e 20, ok, mas devemos saber que às vezes o RSI vai aqui passar através. Isso acontece como, por exemplo, aqui nós estamos numa tendência de baixa, mas o RSI passou através até 60. Isso não incomoda, isso não complica, isso não é um problema. Por quê? Porque às vezes nós temos aqui um volume que dá o RSI aqui uma força, ele vai sair aqui da zona e depois vai diretamente corrigir e seguir nesta mesma zona. Então, a gente pode ver aqui com o RSI que também, como o preço, temos os pontos altos e os pontos baixos que estão cada vez mais baixos. O RSI também faz o mesmo. Temos aqui o ponto alto que estão cada vez mais baixos, os pontos baixos também que estão cada vez mais baixos durante esta fase aqui de baixa. Então, aqui no RSI, para que a gente possa efetuar aqui, para que a gente possa fazer uma configuração no RSI, a gente dá um duplo clique aqui neste lado aqui e a gente vai ver aqui as ferramentas, a parte da configuração. Aqui tem estilos, podemos escolher as cores e também o nível, como eu disse, os níveis aqui vai depender da estratégia de cada um, mas em geral os níveis são de 80, 50, 20 ou então 10, 90, 50. Aqui a gente tem a possibilidade de utilizar uma média móvel para o RSI, então essa é a média móvel também que está aqui de cor amarelo, vai calcular o preço do RSI, é uma média móvel também que é muito utilizada aqui no RSI, é bom utilizar também, ok, então a gente também aqui pode ver aqui o período do cálculo. A gente viu que o RSI é ou curto prazo, ou de um médio prazo, ou de um prazo longo. Então aqui a gente vê que nós estamos num prazo médio e no prazo curto a gente mete 9. Então o que é recomendado aqui é sempre utilizar um prazo de 14. O criador do RSI foi assim que ele deu esta informação. É importante utilizar no período de 14. Então, família, este aqui é o vídeo da formação sobre o RSI. Hoje, eu espero que este vídeo vos ensine muita coisa. Se for o caso, metem aqui os likes e partilham este vídeo com os seus amigos. Mas antes de nos separar por hoje, eu vou vos mostrar o que vamos ver no próximo curso. Então, no próximo curso vamos ver a MACD. MACD. Este indicador também é um dos indicadores muito utilizados pelos operadores. São graças a esses indicadores que os traders fazem dinheiro todos os dias. A gente viu como é fácil utilizar o RSI, a média móvel, e a gente verá também como é fácil utilizar a MACD para determinar a tendência do mercado e nos dar o ponto de entrada em compra ou em venda. Então a gente vai ver a definição da MACD, os componentes da MACD, porque a MACD, contrariamente ao RSI e a média móvel, ele é um indicador que tem várias ferramentas e a gente vai ver isso aqui em detalhe. A gente vai ver como identificar uma tendência de alta com a MACD e a gente vai ver também como identificar a tendência de baixa com a MACD e também as regras a seguir para explorar bem este indicador, porque várias pessoas utilizam, mas sem
conhecer estas regras e por isso eles pedem dinheiro. As pessoas que conhecem essas regras e condições e que respeitam vão ganhar dinheiro utilizando esses indicadores aqui. Então, como sempre, no final a gente vai meter em prática o que nós vimos em teoria para que vocês possam compreender melhor como utilizar. Então, a gente vai nos encontrar no próximo vídeo, no próximo curso. Fiquem bem, até mais.